Terceiro livro de Moisés. Levítico. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor Javé. Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão, e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Provavelmente, Nadab e Abiú foram mortos por desobediência aos preceitos do Senhor Javé. Êxodo capítulo 19, versículo 22. Os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Eles teriam morrido pelo uso de incenso não confeccionado pela receita sagrada que o Senhor determinou. Êxodo capítulo 30, versículos de 37 a 38. O incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. É possível também que a causa das mortes tenha sido o fato de eles terem se aproximado demais da presença do Senhor Javé. Levítico capítulo 10, versículo 2. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse fogo foi emitido intencionalmente por Javé, ou teria sido provocado pela presença do fogo estranho. Haveria alguma substância inflamável no local ou nos participantes do ritual, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Estavam Nadab e Abiú, bêbados, e isso seria considerado por Javé uma afronta e por isso eles foram mortos. Poderiam eles também estar ofertando seu holocausto e acendendo seus incensos a outros deuses em seus templos, como nos diz Jeremias em Jeremias capítulo 44, versículo 23. Porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Quem eram os falsos deuses da Bíblia? Os autores dos primeiros textos da Bíblia viviam em uma região dividida entre inúmeras tribos, as dos israelitas, a dos cananeus, dos hititas, a dos jebuseus, etc. Eles eram rivais, porém, mantinham uma grande semelhança cultural. Idolatravam uma imensa relação de deuses. Mas parece que Javé não era um deles.
Segundo estudiosos, ele teria sido importado do deserto situado mais ao sul. Evidência disso estaria na associação de seu nome com os beduínos, ou nômades do deserto, chamados Chazu. Algumas inscrições egípcias mencionam um Javé dos Chazu. Desta forma, existiria uma grande possibilidade de que o Senhor Javé tenha sido incorporado às tribos israelitas pelos nômades do deserto, e esse se misturaria aos outros deuses já existentes. No entanto, o mais provável é que o Senhor Javé dos israelitas seria uma imposição da divindade adorada por Moisés, Atum, fornecida pelos cultos egípcios, aos quais Moisés certamente se dedicou. O Senhor Javé se encontraria agora no meio da grande diversidade de deuses dessas regiões da Palestina, e passaria a exigir do seu povo escolhido a adoração única, a si. Mas quem eram essas divindades? Aserá, Astarote, Semiramis, Astarte, rainha dos céus, Ishtar, rainha deusa. Deusa cananeia do amor e da guerra. Aserá era supostamente considerada a esposa de Baal. Mas, segundo alguns estudiosos bíblicos, alguns israelitas a consideravam como consorte de Javé. Percebem aí a possibilidade da confusão entre os dois deuses para os israelitas. Esta teoria estaria baseada na presença de estátuas de Aserá encontradas em várias épocas nos templos de Javé. Em Jerusalém, havia nestes templos locais reservados para as mulheres tecerem roupas para Aserá. Referência a Aserá na Bíblia. Segundo Reis capítulo 17, versículo 16. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. A rainha dos céus. Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã, filho de Noé, foi provavelmente o criador do sistema babilônico, sistema de impérios e governos, baseado na competição e lucro. Ele construiu a Torre de Babel, o que lhe rendeu o título Rei dos Céus, a Babilônia, a Nínive e outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod, em hebraico, significa ele se rebelou, rebelde. Para muitos, foi o primeiro líder a corromper os homens em relação à fé em Javé. Era considerado um gigante Nefilim por muitos. Ele teria se casado com sua mãe, Semiramis, após matar seu próprio pai, Cuxi. Segundo as lendas judaicas do Midrash Talmud, o seu pai Cuxi deu a ele roupas feitas com as peles usadas por Javé para vestir Adão e Eva, na ocasião em que foram expulsos do paraíso. De Adão e Eva, as peles haviam passado a Enoque, e dele a Matusalém, e dele a Noé, e este as levara consigo para dentro da arca. Cã roubou as vestes e as escondeu, passando-as adiante finalmente para seu primogênito, Cuxi, que as deu para o seu filho Nimrod quando ele completou 20 anos. Essas vestimentas eram mágicas, pois davam a quem as usava poderes extraordinários. A pessoa tornava-se ao mesmo tempo invencível e irresistível. Tinha também completo domínio sobre os animais selvagens. Assim Nimrod tornou-se vitorioso em todos os combates que realizou. A impiedade de Nimrod era absurda e ampliou ainda mais o seu poder. Nimrod foi morto por seu tio-avô, Sem, filho de Noé, irmão de Cã. De acordo com as antigas narrativas, seu corpo foi cortado em pedaços e espalhado por diversos lugares. Semiramis conseguiu reunir todas as partes do seu corpo, enviadas de todo o reino de Uruk pelos adoradores de Nimrod, com exceção de uma parte que não pôde ser encontrada. Essa parte que faltava era o seu órgão reprodutor. Semiramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não poderia voltar à vida sem seu pênis, e que ele havia subido aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol. Segundo ela, ele se apresentaria novamente na forma de uma chama, a chama da liberdade. Semiramis e a tocha da liberdade, Nimrod, estariam ainda hoje em dia sendo homenageadas de várias formas,
como na Estátua da Liberdade em Nova York, e na Mulher da Imagem do Columbia Entertainment. Outro nome de Semiramis é Columbia. Semiramis espalhou a notícia de que Nimrod tinha renascido em um pinheiro do seu jardim, e que todo ano ele visitava aquela árvore, pendurando nela presentes para sua amada. Semiramis passou a ser a deusa mãe e rainha dos céus. O dia do aniversário de Nimrod era 25 de dezembro, e esta seria a verdadeira origem das festividades da árvore de Natal e da troca de presentes nesta época do ano. Esse antigo costume seria então uma remodelagem da árvore de Nimrod, a árvore da vida, do nascimento. Mais tarde, quando deu à luz o seu filho Tamuz, reivindicou que este filho era seu herói Nimrod renascido. Algumas lendas afirmam que Semiramis estaria grávida alguns dias antes da morte de Nimrod, e outras afirmam que foi de maneira sobrenatural, após a sua morte. Tamuz foi um caçador que morreu, destroçado por um porco selvagem, e também foi elevado à categoria de divindade. Ela também disse que quando Tamuz foi morto, o sangue caiu num toco e, em seguida, cresceu uma árvore durante a noite. Proclamou um período de 40 dias de tristeza anterior ao dia do aniversário da morte de Tamuz. Nesse período não se poderia comer nenhum tipo de carne. A letra inicial de Tamuz foi escrita em hebraico e foi pronunciado como Tal. Assim, o sinal do T foi a letra inicial do deus babilônico Tamuz, ou Nimrod. Eles tinham que fazer o sinal do T na testa e na frente do coração nos momentos de adoração. Eles também comeram manjares sagrados com a marcação de um T. O sinal do T era usado como proteção, para afastar o mal. Existe somente um texto bíblico que menciona explicitamente o tal. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pela cidade, por Jerusalém, e marca com um tal a fronte dos homens que gemem e choram por todas as práticas abomináveis que se cometem. Porém, na grande maioria das traduções esse termo é traduzido como sinal. Agora, vejamos o capítulo inteiro. Ezequiel capítulo 9, versículos de 2 a 6. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram, e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um tal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o tal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. O símbolo da cruz ainda não era um símbolo cristão, portanto tal não poderia representar Cristo. Para o povo de Israel, ele era símbolo de Tamuz. Então, porque o Senhor Javé usaria para marcar os seus, e não impor a eles o extermínio. Este símbolo adquiriu lugar de destaque na Igreja Católica, através de São Francisco de Assis, que lhe atribuiu uma espécie de culto. Referindo-se a ele, Frei Tomás de Celano escreveu: Frei Pacífico começou a ter consolações que nunca tivera. Viu, diversas vezes, coisas que ninguém mais via. Pouco tempo depois, viu São Francisco marcado na fronte com um grande tal, que tinha a beleza de um pavão, por seus círculos multicores. Ele utilizava como assinatura para suas cartas e pintava-lhe a imagem nas paredes. Outro biógrafo de Francisco, São Boaventura, diz: o tal era um sinal muito querido do santo. Recomendava-o muitas vezes, fazia-o sobre si mesmo antes de iniciar qualquer trabalho, e o escrevia de próprio punho no final das cartas que ele enviava, como se quisesse pôr todo o seu empenho em imprimir esse tal
segundo a palavra do profeta Ezequias capítulo 9, versículo 4. Sobre a frente daqueles que gemem e choram seus pecados, de todos os verdadeiros convertidos a Cristo Jesus. Até os dias atuais, o tal é símbolo representativo da instituição franciscana fundada pelo Frei Francisco de Assis, que usava como uma iconografia dos seus 3 conselhos: obediência, pobreza e pureza de coração. Virtudes representadas em 3 nós no cordão que segura o tal, atribuindo a esse símbolo uma nova significância, provavelmente mais uma adoção da Igreja para eliminar a idolatria pagã, colocando no lugar dele um substituto cristão, como foi feito com a adoção do dia 25 de dezembro, que era aniversário de Nimrod e passou a ser simbolicamente o de Jesus. Na Babilônia, a mãe e a criança, isto é, Semiramis e Nimrod renascido, seriam venerados, originando uma adoração que se propagaria pelo mundo e que se confundiria no futuro com a adoração da Virgem Maria e do Menino Jesus em várias regiões. Muitos artistas os representariam como sendo Maria e Jesus, ou por ignorância ou por má fé, no intuito de se manter a idolatria. A coroa, o cetro e a simbologia esotérica nas mãos revelam que se trata de Semiramis e Nimrod. Baal. Baal significa Senhor. Os semitas adoravam diversos deuses com o nome Baal, como Baal Peor, Números capítulo 25, versículo 3. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Em que momentos poderíamos afirmar que o nome traduzido como Senhor, nos livros de Moisés, e em outros se referia a Javé e não Baal? Os rituais eram cerimônias detalhadas, onde se realizavam além de oferendas de produtos naturais, e incenso, holocaustos e sacrifícios humanos. Oséias capítulo 2, versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Jeremias capítulo 19, versículo 5. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei nem jamais me veio à mente. Estaria aqui uma possível prova da confusão feita pelo povo de Israel, entre Deus e Baal, Senhor. A excitação durante este ritual era tamanha que seus realizadores se mutilavam. 1 Reis capítulo 18, versículo 28. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Baal perde o título de Deus e passa a ser representado como um demônio, a partir do século 9 a.C., quando Jezebel, uma princesa fenícia casada com o rei Acabe, de Israel, desejou substituir o culto de Javé pelo de Baal, o que provocou um movimento de repúdio contra Baal. Ele passou a representar para os israelitas a imagem do demônio, Belzebu. Jezebel era uma fervorosa combatente do Deus de Israel e se utilizou dos recursos financeiros da Fenícia para sustentar os 450 sacerdotes do deus Baal, e os 400 da deusa Será. O profeta Elias reagiu contra os desejos de Jezebel, e em uma disputa contra os sacerdotes de Baal, no Monte Carmelo, Elias derrotou todos os profetas de Baal, matando-os, fato relatado no livro de Reis. Elias teve que fugir para Judá para não ser morto por Jezebel. 1 Reis capítulo 19, versículos de 1 a 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. A exégese tenta explicar o livro de Apocalipse, na quarta carta à igreja de Tiatira,
como uma recriminação à permissão dos ensinamentos de Jezabel. Dentro da igreja o culto a Baal, onde além da adoração a ídolos era posto a imoralidade sexual para o povo de Israel, pois Deus era contra tudo isso. Essa recriminação é dada pelo Filho de Deus, que portanto deveria ser Jesus, mas uma análise um pouco mais atenta talvez revele que a interpretação correta não seja essa. Quarta carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículos de 18 a 28. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis, que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus teria olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente, e quem teve poder sobre as nações com vara de ferro dada pelo Senhor. Com certeza esse texto não se refere a Jesus, mas sim a Moisés e a Israel, a nação. Afinal, Jeová disse ao faraó em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Israel é meu filho, meu primogênito. Em Salmos capítulo 2, versículos de 2 a 9, também é dito desta forma: Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás, como a um vaso de oleiro. Também em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, é dito: E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Como veremos mais à frente, Moisés talvez tenha sido arrebatado, como fora o profeta Elias. Em hebraico, Beelzebu significa o Senhor das Moscas. Seu nome é uma corruptela do nome Baal-zebub, ou Baal-zebu. No Novo Testamento, Jesus curou um homem cego e mudo, e os fariseus disseram. Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 28. Este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus respondeu dizendo: Se Satanás expulsa Satanás, está dividido o seu reino. Vossos pais expulsam por Beelzebu, e eu expulso pelo Espírito de Deus para trazer o reino de Deus. Jesus afirma que os israelitas tinham uma profunda e íntima relação com esse e outros demônios. Vejamos outras passagens. 2 Reis capítulo 1, versículos 2, 3, 6 e 16. Certo dia,
Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Em Mateus, capítulo 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Os cristãos identificam Beelzebu como o demônio-chefe Satanás, uma espécie de tenente do exército de Lúcifer, constituindo a trindade dos infernos. Lúcifer, Beelzebu e Astarote, opondo-se à santa trindade dos céus, Deus, Jesus e Maria. Também era a personificação do segundo pecado capital, a gula. Moloque, Milcom, Moleque. O nome Moloque significa rei. Para muitos também pode ser Moleque, menino e garoto, devido ao fato de se utilizar crianças em sacrifício à sua adoração. Esse demônio era o deus do fogo dos amonitas. Na mitologia cananeia, apresentava-se com cabeça de boi e braços esticados para receber suas vítimas. Era adorado principalmente através de sacrifícios de crianças. A sua estátua era formada por um corpo humano com a cabeça de boi, e em seu ventre havia um recipiente em que o fogo era aceso, para consumir vivas as crianças que ali eram jogadas em oferenda. A fumaça negra que subia da fornalha deixava a cabeça da estátua preta, talvez disso tenha surgido o conceito do boi da cara preta. Em seu louvor, para obterem boas colheitas e vitórias nas guerras, eram queimadas crianças nos braços de estátuas de Moloque. Os israelitas foram avisados pelo Senhor dos castigos que seriam impostos a quem realizasse estes sacrifícios. Aquele que oferecesse o seu filho a Moloque deveria ser morto por apedrejamento. Levítico capítulo 20, versículo 2. Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O rei Salomão é reverenciado pelos ocultistas como um dos maiores praticantes das artes ocultas. Em uma passagem de Lucas, Jesus se encontrava expulsando um demônio de um homem e logo após diz, Lucas capítulo 11, versículo 31. A rainha do sul se levantará, no juízo, com os homens desta geração, e os condenará, pois, até dos confins da terra, veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Em uma referência ao envolvimento de Salomão com espíritos demoníacos. A goétia é a técnica de invocação de anjos e demônios, também conhecida como a chave menor de Salomão, ou as clavículas de Salomão. Esse livro de magia negra era utilizado por Salomão em rituais invocativos, e através dessas invocações era possível controlar 72 tipos diferentes de entidades espirituais para se obter favores deles, como sabedoria e proteção corpórea. Nesses rituais também são utilizadas outras ferramentas, como o círculo, onde o praticante fica em seu interior para se manter protegido, o triângulo, onde se manifesta o espírito invocado, e o selo do espírito. Cada um dos 72 espíritos possui seu próprio selo, que será colocado no triângulo para a conjuração. No apócrifo, o Testamento de Salomão 72, é dito, e mandei outro demônio para vir diante de mim. E veio diante de mim 36 espíritos, suas cabeças disformes como os cães, mas em si mesmos, eles eram humanos em forma, com caras de bundas, rostos de bois, e os rostos de pássaros. E eu, Salomão, ouvindo e vendo-os, perguntou, e eu pedi-los e disse, quem é você? Segundo os textos cabalísticos, o templo de Salomão foi construído com a ajuda do espírito demoníaco Asmodeus, o arquiteto.
Salomão acorrentou Asmodeu em correntes mágicas e o forçou a revelar segredos nunca antes revelados. Este demônio forneceu um mineral que permitia cortar a madeira como o diamante corta o vidro. O templo de Salomão foi construído sem usar pregos e nenhum metal, e foi feito como se fosse um jogo de peças de encaixar. Para a Cabala, os 72 nomes desses espíritos seriam originados de 72 combinações das letras hebraicas que representariam o nome impronunciável de Deus, o tetragrama, Yod, Re, Vavi, Re, convertido para Javé ou Jeová, entre outras formas, e estaria de forma criptografada no capítulo 14, versículos 19, 20 e 21, do livro de Êxodo, onde se narra a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Entre esses 72 espíritos estariam os nomes de Baal, Senhor, Amon, Asterote e Caim, a semente da serpente. Uniões abomináveis. Levítico, capítulo 18, versículos de 19 a 25. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é, nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é, por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Em algumas traduções, como a da CNBB, é dito, a mulher não se oferecerá a um animal para copular com ele, é uma perversidade. Excetuando a questão moral, é possível que Javé desejasse manter a perpetuação e a ampliação dos seus escolhidos, em estado de pureza genética apropriada para a reprodução. O que não se conseguiria adotando a prática homossexual, por exemplo. Da primeira vez, essa pureza foi alterada, pela mistura dos genes humanos com os genes da raça dos filhos de Deus, que geraram novos seres com uma alta tendência para o mal e a depravação, incontroláveis por Javé, e desta vez o homem poderia se corromper entre os seus, da mesma espécie, ou com animais inferiores e irracionais, o que com certeza não geraria novos seres, reduzindo drasticamente em pouco tempo seu povo, e seria um desperdício de energia vital. O precioso sêmen, o que gera vida. Seleção artificial. Levítico, capítulo 21, versículos de 16 a 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem, em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Javé teme que algum homem com defeitos físicos advindos de falhas genéticas, como membros deformados ou cegueira, contamine seu santuário.
Os sacerdotes do templo realizariam alguma espécie de ritual sexual para a geração de novos seres que teriam as características idealizadas por Javé. Portanto, esses sacerdotes não deveriam ter defeitos genéticos para não contaminar a geração do povo do Senhor. Pelo mesmo motivo, não seriam aceitos homens com os testículos mutilados, pois seriam improdutivos. Esses sacerdotes dotados de deficiências poderiam participar da celebração, porém, não poderiam atravessar o véu, ou adentrar o ambiente onde se localizaria o altar, local do provável rito sexual.